Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Renato Regis de História e vamos para mais uma aula sobre a colonização brasileira, ok? Vamos lá? Preparei uma apresentação aqui para vocês. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração dos portugueses no Brasil, tá bom? Temos aqui um quadro aqui que já mostra muito bem, né? Os indígenas cortando a madeira, o pau-brasil, né? E o navio dos portugueses aqui esperando para levá-los para a Europa. Esse pau-brasil, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, né? Eles utilizavam era madeira, né? Vamos lá ver o texto. A madeira apresenta uma intensa cor vermelha devido à presença da brasilina, substância que na época servia de luxuoso material para tingimento de tecidos caros. A síntese química desse corante e de outros substitutos garante que não necessitamos mais da exploração da madeira para o tingimento de tecidos. Então, com as tecnologias de hoje, a gente não precisa mais usar, derrubar em massa a madeira para tingir o tecido. Mas antigamente uma das principais fontes era a madeira. Que a gente tem, então, uma árvore do pau-brasil e a gente consegue ver justamente esse tom avermelhado. Era justamente o que se tirava para tingir os tecidos. Essa suma chama brasilina, porque a árvore chama pau-brasil. Então, o nome do Brasil veio da árvore. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, eles deram vários nomes para o Brasil, né? O nome mais comum que os indígenas davam, né, que eles deram, né, baseado na palavra indígena, era Pindorama, que é terra dos papagaios. Mas depois eles deram o nome de Terra de Santa Cruz, Ilha de Vera Cruz, depois Ilha do Brasil, e depois, quando viram o tamanho do território, deu o nome de Brasil. Então, essas foram as primeiras mercadoria que eles exploraram aqui. Como o vídeo que eu mostrei da aula passada, que era um vídeo de humor, mas tinha muito sentido, isso era trocado por badulaques, né? O que é badulaques? São pequenas pecinhas, espelhos, pente, coisas sem valores que eles traziam e trocavam com os indígenas em troca desses badulaques, dessas quinquilharias, se possamos dizer assim. É justamente isso que está acontecendo aqui, que eu falei, né? O espelho, entre outras coisas. O espelho é onipresente, né? Porque fascinava muito os indígenas que não conheciam, não sabiam o que era espelho. Então, a possibilidade de ver sua face refletida num objeto foi assim, uma coisa muito estranha para eles, ficaram com medo, mas depois ficaram encantados. Então, o escambo. No início da exploração, os portugueses e indígenas, que está faltando um S, tá? Praticavam o escambo, que é a troca direta de um produto pelo outro, ou de um serviço por um produto. Em troca do pau-brasil, os portugueses ofereciam bugigangas aos indígenas. Eu já falei quinquilharia, badulaques, né? Veio um nome mais estranho ainda, né? Bugigangas. Quem é mais novo aí fala, nossa, onde o professor arruma esses nomes, né? É o nome antigo do povo, na época que o povo falava, meu derradeiro filho, vou pegar esse ônibus, vou apiar bem ali no Padre Pelágio. Então tinha essas palavras, tá, gente? Não vai estranhando não, tá? E a escravidão indígena. Primeiro foi as trocas. Depois dessas trocas, né, os portugueses viram que os indígenas eram, embora seja a maioria numericamente, eram inferiores na questão das armas. Os portugueses estavam mais bem armados. E os indígenas não tinham também, vamos dizer assim, malícia, e nem queriam ficar rico, milionário com as trocas. Ao contrário dos portugueses, que tinham um espírito já de capitalista, ou seja, de enriquecer com o trabalho ou com a exploração dos demais. Então não bastava simplesmente trocar uma coisa valiosa dos indígenas por coisas quase sem valor deles. Eles queriam que os indígenas começassem a plantar e cultivar, extrair da natureza certas culturas para eles. Por isso, né, como os indígenas eram mais fortes, fizeram a escravidão. Esse é um quadro que eu acho que ele é mexicano, eu não sei, e mostra muito alguns sofrimentos dos indígenas, tá?
É, eu queria dizer para vocês que a cultura capitalista que vier com os portugueses é diferente. Estou utilizando até um desenho dessa Mafalda, que é um desenho de quadrinho feito de um artista argentino que morreu recentemente, tipo um Turma da Mônica de lá, só que assim, como se fossem as reflexões dela são mais para adultos, assim, jovens, né? Não é igual a Turma da Mônica, que é para crianças. E aqui ela está ligando a televisão e está vendo, dizendo, né? Que a televisão está dizendo para ela: use, compre, beba, coma, prove, ei, o que eles pensam que nós somos? E ela diz: e o que nós somos? Né? Então, a sociedade que os portugueses vai trazer para o Brasil é uma sociedade baseada justamente no consumo, de usar, de comprar, de beber, de comer, de provar. Então, é uma sociedade capitalista, baseada no lucro, na venda de produtos, no enriquecimento. Coisa que os indígenas não tinham noção disso. Por quê? Porque além de aqui ter muita gente, mas poucas relações comerciais, na cabeça do indígena não tinha aquela noção de riqueza. Opa, aqui. Por isso que muita gente fala, os índios são preguiçosos. Os indígenas saíam para trabalhar de manhãzinha, pessoal, a maioria das tribos brasileiras, grupos, e quando dava-se 11 horas, meio-dia, que eles viam que eles já tinham colhido ou matado na caça ou pescado aquilo que era necessário para o seu dia, eles paravam de trabalhar. Por que eles iam trabalhar mais? Eles não queriam acumular riqueza, eles queriam viver. Sem dizer que no outro dia sabiam que a selva, que a mata, que a natureza ia dar tudo aquilo para eles de novo. Então, o resto do dia eles passavam cantando, dançando, fazendo alguma atividade, nadando, enfim, cuidando da religião. E aí eles não eram acostumados a trabalhar tanto. Quando os portugueses chegaram e escravizaram eles e quiseram que eles começassem a trabalhar de manhãzinha e parassem só depois do sol se pôr, muitos não suportaram essa carga de trabalho. Então, e morriam, sem falar nas doenças trazidas pelos portugueses. Por isso que criou-se essa ideia de que os índios são preguiçosos. Da mesma forma que quando trouxe os negros para o Brasil escravizados, muitos se negavam a trabalhar e fingiam estar doentes, ou às vezes muitas vezes estavam, criou essa ideia do negro malandro, né? Cheio de marra, cheio de mentira. Então, quem foi que criou essas ideias? Né? Justamente as pessoas brancas que exploravam o trabalho dos indígenas e depois o trabalho dos negros africanos escravizados, correto? E aí a gente tem aqui, por exemplo, né, uma frase aqui, um texto: milhares de indígenas morreram no contato direto ou indireto com os europeus, devido à escravidão, né, estafa de trabalho e também as doenças trazidas por eles, pois não possuíam imunidade natural. Como a gente não tem imunidade agora para o coronavírus, por isso que a gente está vacinando para ter os anticorpos. E eles não tinham imunidade contra doenças que hoje a gente tem, tipo gripe, sarampo, coqueluche, tuberculose, varíola e sífilis. São alguns dos males que vitimaram as sociedades indígenas inteiras, tá? Desculpa aí. Então, essas doenças, né, começaram a se espalhar nos indígenas e uma simples gripe matava a tribo inteira. E que é um desenho que eu gosto muito, né, que é um conquistador, um explorador europeu, escrevendo a história com o sangue dos indígenas. E a história que ele vai escrever é justamente essa história, que os indígenas são preguiçosos e os negros são malandros. É a história do vencedor. Mas, para cada fato histórico, às vezes a gente tem 2, 3, 4, 5 versões diferentes. Se esses livros de história fossem escritos pelos indígenas e não pelos europeus, com certeza a história contada seria outra. E aqui a gente vê os grandes fazendeiros de hoje, do agronegócio. Quando a Globo coloca o agropop, o agrotech, tome cuidado com isso, tá? O agro é agrotóxico, o agro é assassinato, o agro é tomada de terra indígena, porque os grandes fazendeiros eles querem cada vez mais tirar o pedaço que falta, que ainda tem nas terras indígenas, e que está em curso no Brasil. Até hoje a morte de muitos indígenas por causa disso. Aqui a gente tem um relato de um livro, de uma forma utilizada agora recentemente, não na época da colonização, como alguns fazendeiros do agronegócio faziam para eliminar, matar os indígenas. Olha aqui,
Um avião sobrevoa os campos e despeja dos céus brinquedos infectados pela gripe. Criadores de gado atraem uma tribo desavisada a um povoado que enfrenta uma grave epidemia. Fazendeiros largam estrategicamente pelo chão mudas de roupa contaminadas com varíola. Assim eles faziam para que os indígenas contaminassem, morresse todo mundo e eles, tal, como está na figura, abocanhassem a terra indígena. Então é um processo que começou lá com os portugueses e até hoje continua. Só que hoje são os madeireiros, os grandes plantador de soja, de criador de gado, garimpo ilegal que está fazendo isso, certinho? Então, deixa eu ver aqui, era só isso mesmo. Vou deixar uma atividade, qualquer dúvida estou aqui, tá bom? Abraços e até mais.